Olá, pessoal, tudo bem? O nosso bate-papo de hoje vai até Goiás. Nós vamos conhecer Julie. Ela é treinadora da inteligência emocional das mulheres. Olha que interessante. Então, ela vai ter muita coisa para nos ensinar hoje. Tudo bem, Julie? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Gratidão pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje, com você, Rosane, e com todo mundo que está aí também. Muito bem. Como é que começou esse teu trabalho com mulheres? Esse teu olhar voltado para elas? Certo, eu vim, né, criada pela minha mãe, e minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, então eu sempre tive aquele carinho, aquele amor maternal. Sempre foi muito forte no meu seio familiar. Então, eu vim crescendo e desenvolvendo, e quando eu comecei a trabalhar, eu me encantei pelo trabalho com mulheres através da empresa Mary Kay do Brasil. Alguém aí conhece? Já Sim, ouviram eu falar? trabalhei nessa empresa. Tu trabalhou nessa empresa? Sim, aí eu trabalhei na Mary Kay, me formei diretora, formei diretoras. Foi uma escola incrível, um tempo maravilhoso de grande aprendizado, onde eu aprendi a ter ainda mais aquele amor, aquele carinho pelas mulheres. Então, eu creio que assim que Deus usou essa empresa, né, para me abençoar e para trazer ainda mais desse amor, desse cuidado, para treiná-las ali, cuidar delas. Então, desde então, eu comecei a cada vez me desenvolver mais, ir para o desenvolvimento pessoal. Eu me formei em administração e eu sempre tive o desejo, a vontade, não, eu quero ter uma empresa onde eu vou cuidar de mulheres. E aí eu finalizei, fechei a minha carreira na Mary Kay e vim, então, comecei a atender mulheres nessa área do coach, da análise de comportamento, e veio aumentando, e até hoje, já tem uma média de mais de 10 anos que eu atuo nessa área. Tá, que bacana. E o que que tu, qual é o perfil da mulher que te busca? Assim, existe um perfil? Existe. A maioria das mulheres são mulheres que passam por problemas assim como depressão, síndrome do pânico, problemas assim fortes mesmo, de alto impacto emocional, onde assim eu percebo que é muito nítida a maneira como aquilo que eu passei, hoje eu recebo mulheres que estão passando por isso, Rosane. É incrível, gente. E hoje eu me permito cuidar delas de uma maneira diferente, porque eu falo que se eu não tivesse passado por tudo isso, será que simplesmente com a forma, com o meu conhecimento, com os meus estudos, eu conseguiria atendê-las bem? Então, são mulheres que vêm, assim, extremamente machucadas, abuso sexual, psicológico, nesse nível mesmo, traumas, dores do passado, porque as dores, às vezes, a pessoa, no cotidiano, ela pode correr e empurrar e deixar passar, mas fica guardada ali dentro, né? Aquela ferida fica martirizando ali. E chega um momento, como eu falo para elas, que a dispensa explode. A dispensinha vai guardando, guardando, o carrinho do supermercado vai enchendo, enchendo, mas chega um momento que explode. E aí é a hora, Rosane, que elas vêm me buscar. Pelo amor de Deus, eu preciso ser eu mesma, eu preciso saber minha identidade, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu me sinto perdida, eu estou num poço fundo e por aí vai. Tu falou, assim, da tua experiência pessoal, além do teu estudo. Tu teve alguma situação, não sei, difícil também na tua experiência de vida? Sim, muitas, muitas. Eu passei, né, pela depressão, pela síndrome do pânico, então eu fui uma mulher, durante um tempo, tem 10 anos que eu passei por isso, e eu ficava, gente, era incrível. Quem me vê falando hoje aqui, né, estando aqui com vocês, não, né, quem me conheceu nessa época não fala assim, não, não é a mesma pessoa. Então eu falo assim que o que Deus me permitiu viver e me transformar foi lindo, porque eu me coloquei dentro de uma caixinha, e vocês concordam comigo que é uma realidade que hoje em dia acontece muito? Ou seja, eu queria me moldar de acordo com os padrões das pessoas que estavam ao meu redor. Então, se eu via pessoas com determinado estereótipo, não, nossa, eu tenho que ser assim, eu não posso ser da maneira que eu sou. Se a Julie hoje é espontânea, é comunicativa, tem esse meu jeito verdadeiro e real de ser, foi como se eu tivesse colocado toda essa minha essência dentro de uma caixinha.
E aí eu vim, tampei. Quando eu tampei, o que que aconteceu? Veio a depressão, veio a síndrome do pânico, aquele medo sem fim. Então, eu era uma pessoa que eu não conversava com ninguém, eu olhava para você, ficava ali olhando, abaixava a cabeça, abraçava o travesseiro e ficava com aquele travesseiro o tempo todo. Porque eu acreditava que naquela época que aquele travesseiro ia me trazer segurança. Mas a grande realidade é que quando nós estamos assim, né, como eu passei por isso, eu pude perceber que eu precisava me conhecer. Então eu fui num psiquiatra, Eu ia né, o te meu perguntar. Eu ia te perguntar. é, a minha mãe, o meu esposo, na época eu ainda não tinha vindo, foi assim, gente, na verdade, foi o meu pontapé inicial para ir para o desenvolvimento pessoal. Sabe aquela velha frase de que a sua dor é conectada com o seu propósito? É bem isso. Então, eu era uma mulher que sempre trabalhou muito, foi para cima, e vamos embora, vamos fazer acontecer lá fora, mas eu também construí uma família. E aí? Eu cuidava da minha família, eu achava que eu estava cuidando bem, mas na verdade eles estavam precisando de mim. E então, quando eu comecei a perceber tudo que estava acontecendo ao meu redor, que eu tinha perdido a minha identidade, que eu tinha deixado de ser eu mesma, falei, opa, peraí, e aí meu esposo, minha mãe, não vamos ao médico. E aí eu não conhecia coach, terapeuta, como nós temos tantos acessos hoje em dia, Rosane, não sabia, gente. Então, fui para o psiquiatra, né? E quando eu cheguei lá, ele falou: olha, você está com compulsão disso, compulsão de compra, compulsão de comida, você está com depressão, você está com síndrome do. E foi pondo todas as síndromes, né? Todos os nomes ali. E eu falei, meu Deus do céu. E passou, gente, uma caixa de remédio, assim, ó, nessa altura. Eu peguei uma vasilha de plástico, sabe, para esses Tupperware, e organizei os remédios, coloquei todos e comecei a tomar. Comecei a tomar os medicamentos. E eu, que sempre tinha sido uma mulher independente, que gostava de fazer, de acontecer, simplesmente esqueci de mim, me paralisei ali. Então eu vivi assim, aham, tá bom, tá certo. Quando eu acordei, né, que eu falo assim, que Deus me deu um susto, eu tava jogando o meu celular na parede. Eu quase nunca contei essa história. Se eu contar essa história, gente, foi uma vez. Eu falo, olha só, que incrível, né? Eu tenho certeza que, com certeza, alguém que está ouvindo ou que vai ouvir essa história, assim como mudou a minha vida, né? Como Deus me permitiu ter esse chacoalhão, a gente pode hoje estar mudando a vida de alguém aqui. Então, eu peguei o celular e joguei na parede. Meu celular novo, o celular quebrou. E simplesmente meu esposo pegou ele na mão, me mostrou e falou assim: olha aqui, foi você que fez isso? Gente, quando eu olhei, eu pensei, gente, mas não sou assim, não foi eu que fiz. O que é isso, né? Eu não me conhecia, ou seja, eu não conhecia, não sabia nem medir a minha força ali naquele momento. Aí eu vim, a caixa de remédio ficava em cima do bebedouro, e eu peguei essa caixa de remédio em cima do bebedouro, próximo estava o cesto de lixo. Eu olhei para ela e falei assim: não me interessa. E falei com Deus, né? Que é a minha crença, o meu Criador e o meu Pai. Falei assim: Pai, a partir de hoje eu não aceito. Eu não tomo mais nenhum tipo de medicamento controlado. E eu sei que eu vou ter a melhor direção para cuidar de mim. Então, eu peguei a caixa de remédio e joguei fora. Aí, quando eu vi todo aquele remédio indo jogar fora, e aí meu esposo, meu bem, mas comprou e pagou, né? O investimento que fez, eu falei assim, eu até falo hoje, gente, não faça isso, vai no médico, né? E tudo mais. Porque quando eu fui, aí eu retornei, e ele falou assim, uai, o que está acontecendo com você? Eu falei, não, simplesmente eu fiz um propósito com Deus, um compromisso, e joguei os meus medicamentos fora, eu só vim falar para o senhor que a partir de hoje eu não tomo mais medicamento controlado. Olha E só. aí eu conheci a programação neurolinguística, né? E fui entrando nesse meio da reprogramação mental. Então, como é que tu faz esse grupo de mulheres ou mulheres que te buscam? De que forma? Qual roteiro tu segue para ajudar essa mulher a sair da onde Certo. ela... Uhum, ok. Primeiro eu converso com ela, entendo a dor dela, né?
eu criei um método que se chama Mulher com Propósito. Então, uma mulher que eu falo MCP. E uma mulher, o propósito é o objetivo que nós queremos alcançar, principalmente com quem nós somos. Então, quem é a Julie hoje? Qual o meu propósito em ser quem eu sou, com a minha identidade, com o meu propósito como filha, como esposa, como mãe, como profissional? Então, primeiro eu compreendo ela ali como profissional, primeiro é compreender. E como ser humano também, porque muitas pessoas, às vezes, elas simplesmente, gente, elas precisam ser ouvidas. Então, Rosane, eu vou buscar compreender qual é a maior dor dela. Às vezes eu começo a conversar com a mulher, e aí, como é que você se chama, como você está, né? Normalzinho, fazendo aquela ligação ali com ela. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes ela procura, não, tá tudo bem comigo, tá tudo certo, é só porque eu preciso alinhar objetivos, eu quero alcançar novos patamares na minha carreira, parece tudo que eu faço tá pouco, então eu preciso. Mas quando nós vamos verdadeiramente, que daí a gente faz o quê? Um alinhamento de corpo, mente e espírito. Porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, nós precisamos entender que nós somos unidade. E quando a gente entende que a gente não vive separado, nós somos uma só, mas esse trio precisa estar em conjunto, peraí, qual é a maior dor ali? Aí eu vou identificar a maior dor dela numa simples conversa. Só que numa simples conversa que ela pensa que está conversando, automaticamente eu já estou trazendo ferramentas para encontrar a raiz da dor. Então, a minha maior missão é, propósito ali com a mulher, compreender qual é a raiz da dor dela. Onde foi que tudo começou? Peraí, se ela está nesse desespero de crescer, de querer, às vezes, ser reconhecida. Onde foi que isso começou? Às vezes está trazendo uma sobrecarga para ela, às vezes aquela mulher está tão depressiva porque ela está sobrecarregada. Algumas começam conversando normalmente, outras já chegam num estado assim, Júlia, eu não aguento mais, eu vou acabar com a minha vida. Eu vou, né? Então, eu já atendi mulheres assim. E eu pergunto, você acredita que acabar com a sua vida vai resolver o seu problema? Uhum. Não vai, né? Ela fala, ai, não vai, eu dou um tempinho ali para ela pensar. E aí eu falo para ela, você simplesmente quer acabar com essa dor que está aí dentro de você. Uma dor de um abuso, uma dor de uma rejeição, uma dor de uma exclusão, uma dor de não ser aceita em algum momento na sua vida. Mas vamos identificar onde foi que tudo isso começou? E aí a minha missão é, nós vamos identificar onde começou, levar cura, levar remédio, fazer toda a reprogramação para que ela entenda que ela não é mais aquela menina, né? De quando tudo aquilo aconteceu, que ela cresceu, que ela se tornou uma mulher. E o que acontece na maioria das vezes é que os adultos, as mulheres, os homens crescem, nós crescemos, mas aquela criança interna fica ali. E muito E tempo aí? fica na birra. E aí, como é que tu faz, então? Tu descobriu a dor dessa mulher, tu descobriu a Uhum. origem desse sofrimento dela, e como é que tu caminha com essa mulher? O que que tu orienta? Qual é o próximo passo que tu faz, que tu diz para essa mulher? O que que ela tem que fazer? Certo. E aí vai de acordo com a realidade de cada uma, né? Eu passo ali, né, porque o atendimento ele pode ser individual ou em grupo. Então, eu gosto de ir especificamente com cada mulher, porque cada uma de nós temos uma maneira de ser, temos histórias diferentes. Então, para eu acompanhar ela, eu passo ferramentas e exercícios dirigidos para ela. Ou seja, né, algo que aconteceu na vida dela, vamos identificar quem ela considera, por exemplo, que foi o agressor, no caso de um abuso, vamos falar assim. Acontece muitas vezes depressão, síndrome do pânico, com muito medo, gerado através de um abuso. Então, se no abuso, se aconteceu o abuso, houve um agressor. Se houve esse agressor, se houve esse abuso, consecutivamente, o que acontece com a maioria das mulheres é: onde estava o meu pai que ele não me protegeu? Onde estava? Sabe? Então, a gente vai identificar.
Quando eu falo levar cura para as raízes, e todo esse processo é uma caminhada com técnicas e exercícios dirigidos para que ela ressignifique. Entende? Então, tem pessoas que eu gosto sempre de trabalhar ali na média de 3 atendimentos acima. Porque às vezes tem pessoas que vai precisar de mais, tem pessoas que não, eu quero um atendimento para eu me centralizar, tá bem e tal, mas tem pessoas sempre que vai precisar de mais, porque na caminhada da vida passou por muita coisa. Então, o grande segredo que eu venho trazendo e acompanhando ela, Rosane, como você perguntou, é ensinar para ela, porque a inteligência emocional não é o que me aconteceu, é o que eu faço com o que me aconteceu. Tá, beleza, eu tive depressão, síndrome da bipolar, mas aí eu vou ficar remoendo isso, eu vou levantar aqui e vou falar assim, ei, mulher, se eu conseguir, você também consegue. E através dessas ferramentas, né, as quais eu tomo conhecimento, eu trago ensinando ela, né, a reprogramar a mente dela de forma com que ela consiga lidar, com que ela consiga resolver isso. Se for perdoar, liberar o perdão, ressignificar, trazer um novo sentido da vida dela para ela sentir, para ela Mas não é seguir. um processo muito fácil, né? Essa reprogramação. Como é que tu induz essa mulher, ou como é que tu leva ela a conseguir fazer esse processo? De que maneira, que ferramentas tu usa? Uhum, certo. Eu criei um método, eu estudei vários, né? Na verdade, eu falo que o primeiro grande segredo é a gente ter dentro de nós, né? Eu creio como eu disse, num Deus que cuida, que guarda, que é Pai. Então, eu tenho uma conexão muito grande e eu sei que Ele sabe exatamente o que cada uma de nós precisamos. Então, antes de começar, eu faço a minha oração e eu falo, Pai, o Senhor sabe exatamente o que essa mulher precisa, muito mais que eu. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. Então, que eu seja ali dirigida, direcionada pelo Teu Espírito Santo para atendê-la com muito amor, com muito carinho. Então, o primeiro ponto que eu trabalho é o espiritual, e eu pergunto para ela, como está a sua conexão com Deus? Então, eu faço ferramentas ali dirigidas de olhos fechados, que faz ela olhar para dentro de si, certo? Ela vai olhar para dentro de si, ela vai encontrar algo, eu percebo como está a conexão dela com Deus. Eu trabalho o emocional com ferramentas, com técnicas escritas, uma roda da vida, para fazer o alinhamento das áreas da vida dela, né? Como está a sua vida pessoal, como está seu casamento, como está a sua vida em comunidade, a sua vida como mãe, a sua vida com você mesma. Então, eu vou mensurando, fazendo exercícios escritos, colocando ela para colocar para fora. E pergunta: o que eu mais uso, Julie, qual é o que você mais usa para fazer com que essas mulheres falem e sejam curadas? Pergunto. Ah, eu estou sentindo isso. Como especificamente você está sentindo isso? Ah, mas é porque a culpa é do meu marido. A culpa, o meu marido não faz nada, sou eu que faço tudo. Será mesmo? Que é só você que faz e ele não faz? Então, eu vou, através das perguntas. Ah, mas ele me fez sofrer. Como que ele te fez sofrer? Ele fez isso em determinada situação. Ah, como o fato dele ter feito o que ele fez significa que você precisa ficar assim? Porque, na verdade, as ações que nós temos, ou até mesmo reações que nós temos, é de acordo com o que nós vivemos lá atrás. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, por que aquela pessoa parece que ela tá emburrada, ela tá quieta? Eu não falei nada demais, mas às vezes uma coisinha que nós falamos despertou nela um gatilho que ela achou ruim, às vezes foi algo que ela passou lá na infância dela. Entende? Então, o grande detalhe é, através dessas ferramentas, através desse método, então, tudo que eu estudei, e todas as minhas experiências, eu criei o meu método próprio, onde eu aplico ferramentas, onde eu aplico, instruo ela a ter o tempo dela de conexão com Deus. Eu falei, existe a conexão na vertical e na horizontal, né? Respeito cada uma de acordo com a sua crença.
E vou falando, e vou dirigindo elas ali, né, para aquilo que de fato eu vou percebendo que elas precisam. Porque hoje em dia, as pessoas estão caminhando assim de forma muito desesperada. Eu não sei para onde que eu estou indo, não, mas eu sei que eu estou indo. Hum, Eu não sei quem eu sou, não, principalmente nesse pós-pandemia agora, né? Eu não sei mais quem eu sou, não sei o que eu tô fazendo, mas eu sei que tá todo mundo indo, eu tô indo também, e as coisas não são bem assim. Tem aquela velha frase da Alice, né, do gato. Para quem não sabe, para onde ir, qualquer lugar serve. Então, por isso o propósito, ou seja, hoje, você como mulher, eu falo para ela, sentada na minha frente, quem você deseja ser, o que você acredita que precisa ser melhorado em você, porque é muito fácil colocar a responsabilidade no outro, mas e você? O que você está disposta a fazer? Porque o grande segredo da mudança somos nós mesmas. Então, especificamente falando, eu construí esse método de acordo com todas as minhas experiências, de acordo com todo o meu conhecimento. Então, não existe tipo assim, eu vou atender a Rosane, eu vou atender a Ana, eu vou atender a Julie, a Luana, eu vou atender cada pessoa e vai ser sempre as mesmas ferramentas. Não vai. Eu sempre vou dirigir cada ferramenta, tudo que eu vou fazer de acordo com a personalidade daquela pessoa que eu estou atendendo. tá. Mas eu gosto sempre, assim, ó, de dar exemplos para essas mulheres que estão nos escutando, né? Então, a gente Uhum, sabe que existe muita violência contra a mulher, existe muitas mulheres que sim, vivem em situação limites. Então, para elas, assim, que estão mais, tipo, de uma certa forma, estão vivenciando o mesmo processo, a mesma dor, a mesma angústia, sem saber como lidar com isso, sem saber como romper com esse ciclo, o que eu diria para essa mulher? Por onde ela pode começar? certo. Eu diria para ela, em primeiro lugar, né, para ela se conectar espiritualmente, para ela ter a conexão dela com o Criador, para ela entender que ela é filha amada do Pai. Esse é o primeiro ponto. A nossa identidade, né? A palavra diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, existe um Pai que nos criou. E o primeiro ponto que eu falaria para ela e falo para as mulheres é: busca a sua conexão com seu pai, com quem te criou, com quem te escolheu para estar aqui, porque se você está aqui hoje, existe um propósito maior pelo qual você está aqui hoje. Você não está aqui em vão. E eu falo assim para as meninas, bastante para as mulheres: olha, quando a gente estava lá no céu, Deus falou assim: desce e arrasa, minha filha. Põe para render lá. Só que quando nós chegamos aqui, uma turbulência veio acontecendo. Então, pode ter vindo um abuso, pode ter vindo várias circunstâncias da infância, abandono, uma série de coisas. Mas você nunca pode se esquecer que existe um pai que nunca te abandonou. Então, o primeiro ponto é: conecte-se espiritualmente com o pai que te criou. Deus, eu não quero, eu não aceito essa situação. Me ajuda a sair dessa situação. Me dá uma direção, o que é melhor, ou me envia pessoas que possam me ajudar. E, e para cuidar de si mesma, eu sempre falo, porque assim, é muito fácil, às vezes, né, Rosane, você falando, é muito fácil a gente falar, mas às vezes a mulher, ela não tem nem vontade de orar, nem de fazer uma oração, nem de rezar, nem de fazer nada. Ela fica ali paralisada e ela não consegue fazer nada. E aí vem o grande segredo: Deus sempre envia pessoas para estar ao nosso lado, e o ser humano, e eu falo que é um dom que o brasileiro tem, as pessoas gostam de ajudar. Então, não tenha medo e nem vergonha de pedir ajuda. E aí, muitas mulheres se escondem, eu me escondi por muito tempo, porque eu tinha vergonha e medo de pedir ajuda. Então, às vezes, aquela amiga querida, às vezes alguém da família, eu já fiz aqui palestras, lives nessa área da violência contra a mulher, e a gente, né, cada a psicóloga foi falando, eu como treinadora fui falando, a outra amiga influencer foi falando, cada uma na sua vertente. Existem leis que protegem, né? Existem leis que protegem essas mulheres. Então, vai numa farmácia, faz um X, né, com batom vermelho,
coloca a mão, tal, são várias coisas. Porque aí eu quero falar uma coisa muito importante também. Sozinha você pode até conseguir aliviar, né? Deus, ele nunca te abandonou, ele tá ali com você. Mas junto com alguém, ao lado de alguém, se permitindo ser cuidado com alguém, você vai ser curado muito mais rápido e você vai mais longe. Uhum. E a sua história, as nossas histórias, elas curam. Então, o momento que cada uma está passando hoje, com certeza, quando você escolhe e decide se levantar, vai curar alguém lá na frente. Então, eu quero dizer que, assim, fale, não fique calada, peça ajuda. E aí, com certeza, eu atendo mulheres, por exemplo, que veio, eu vim, minha amiga me indicou você. A maioria delas eu não conheço. No início, eu comecei atendendo as minhas amigas, as mulheres da minha família. Hoje em dia, eu já não conheço as mulheres que vêm até mim. Conheço a partir do momento que eu começo a atendê-las. Mas até que eu, vou atender elas, e até que elas se abram, é um processo. Mas sempre tem uma amiga que envia. Eu atendo mulheres que essa semana tem uns 15 dias, que o esposo não pode nem sonhar que eu estou atendendo. Entende? É mesmo? O que que ele faz? O que que ele... Relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo. Ou seja, ela só falou assim: eu quero te pedir uma coisa, o meu esposo não pode sonhar que eu estou fazendo os atendimentos, mas eu preciso. Eu não a conheci, ela veio através de uma conhecida. Como eu atendo bastante online, então, Brasil inteiro, mundo inteiro. Então, essa mulher chegou toda ferida, toda machucada. Ou seja, a gente precisa ter muito cuidado no que falar. Então, eu não posso falar para ela assim, larga tudo, abandona tudo e não sei o quê. Não, peraí, primeiro eu preciso entender e compreender o que está acontecendo com ela. Mas a primeira coisa que eu falo esteja conectada com Deus e busca ajuda e não deixa de falar. E aí foi através desse pedir ajuda dela, desse pedido de socorro, de uma maneira às vezes até discreta que fala, com vergonha que se abre com uma amiga querida, com uma pessoa que devagar vai pegando confiança, porque a confiança dessas mulheres, elas vão perdendo a confiança em todo mundo, né? E de fato, a gente não vai confiar em qualquer pessoa. Mas sempre, mulher, eu quero te dizer que sempre existe alguém ali que foi enviado para te ajudar e que você pode confiar. Até que você chegue até um profissional que vai te ajudar e você, dentro de você, vai ativar a coragem. Coragem de denunciar, coragem de pedir reforços, de contar para alguém da família e por aí vai. Interessante, né? Realmente, como tu falou, essa mulher precisa de uma rede de apoio. Ela está Exatamente. frustrada, né? Que bom que essa pessoa te buscou, mesmo que o marido não queira, mesmo que a proíba, porque ela deve estar num sofrimento muito grande para conseguir romper com isso, né? Com essa barreira, com esse medo, para poder chegar e te pedir ajuda. Mas então, isso acontece muito, a gente vê lares de mulheres sofrendo com isso, né? A estatística era de que a 4 horas uma mulher sofria no Brasil um tipo de violência. Olha só. Então é muito grande isso, é muito forte isso. Como romper com isso na tua visão? O que que está acontecendo para ter tanta violência hoje em dia? Eu penso que as mulheres, todo ser humano no geral, precisam conhecer melhor verdadeiramente a si mesmos, conhecer a sua identidade. Eu preciso saber quem eu sou antes de trazer alguém para minha vida, sabe? Porque vocês concordam comigo que às vezes a gente se empolga? Nossa, eu conheci alguém, e ali você conheceu uma pessoa e você já começa a se relacionar com ela, e às vezes naquele desejo de querer ter alguém junto, de querer se sentir protegida, de se sentir amada, porque normalmente o que acontece muitas vezes, principalmente nesse sentido de violência, é que o homem chega um príncipe e depois ele se torna um Hitler. E aí, diante da sociedade, nossa, às vezes está ali tudo lindo, maravilhoso. Mas dentro de casa, só a mulher sabe exatamente o que está passando.
Então, o meu conselho, o meu grande sentido que eu acredito que vem é da falta de conhecer melhor a identidade. Porque se eu me conheço cada vez melhor, se você se conhece cada vez melhor, você também vai conhecer o outro cada vez melhor. Você vai saber com quem se relacionar ou com quem não se relacionar. Porque às vezes eu percebo e vejo mulheres se vendendo a preço de banana. Então, peraí, quem não se sentou no colo do pai, infelizmente é uma realidade, vai se sentar no colo daquele que ela mais se sentia amada. Porque ela não teve aquele amor, aquela proteção. Aí a gente vai lá na raiz da paternidade, e vamos falar que é um dos maiores motivos disso, certo? Mas aí falando da vertente de onde que vem isso? Conheça a sua identidade, mulher. Saiba quem você é, saiba quem você nasceu para ser, conheça você, o que você gosta, o que você não gosta. Não se venda a preço de banana para se sentir amada. Porque às vezes o amor vem ali naquele momento, vem a paixão ali que é momentânea, e depois não fica, não cultiva o amor, porque a pessoa, o príncipe, ele vem ali para querer conquistar na hora. Então, quando a mulher, a pessoa se conhece a ponto de se valorizar e falar assim, não, eu sei o que eu aceito para minha vida, eu sei, isso eu aceito, isso eu... Porque, gente, a questão do homem que se torna assim, se torna violento com a mulher, ele já gera indícios desde o namoro. Já gera indício desde o namoro. Então, são pequeninas coisas, não é verdade, Rosane? Pequeninas coisas, gente, que você vai observando. Aí, às vezes, você fala assim, nossa, mas ele fala nisso? Mas sabe Nossa, qual é o problema? É que essa mulher, às vezes, está tão carente, que ela submete a exatamente. mulher na sua frente. E Sente não tão abandonada, não, ela não enxerga. Ela enxerga esse príncipe, como tu falou, que ele chega com um príncipe, todo maravilhoso, tudo certinho, tudo bonitinho, etc, etc. Então, o que que tu deixaria de mensagem para essa mulher que ainda não quer enxergar o que está na sua frente? Porque ela precisa ter alguém do seu lado. Mesmo que ela entre nesse relacionamento abusivo e depois para sair, a gente sabe que é bem difícil, né? é. Então, o que tu diria para encerrar esse nosso bate-papo? Certo. Primeiro, eu diria para ela, atente-se aos detalhes, e saiba, conheça você a ponto de saber onde você deseja estar. Se você percebe que o lugar que você está não é o lugar que você deveria estar, se você sente que não, isso não é para mim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento, eu não suporto mais essa situação. Não tenha medo e nem vergonha de pedir ajuda. Comece a conhecer você, sabe? Quanto mais você se conhece, mais você vai saber se posicionar. Porque o que você disse, Rosana, é a mulher que não consegue se posicionar. E isso é desafiador, a gente sabe que é difícil, sim. Não adianta, a gente fala de maneira simples, mas a realidade, na verdade, quando está acontecendo, é outra. E você fala assim, "Ai, como me posicionar? Como que eu vou dar esse primeiro passo?" E só tem uma coisa, é tomando a decisão, né? Tomando a decisão e não aceitando, se valorizando. Então, a partir do momento que você começa, peraí, eu estou identificando sinais. Opa, isso aqui está me machucando, isso aqui está me proibindo, isso aqui está me guardando dentro dessa caixa. Eu preciso sair dessa caixa. Essa não sou eu. Quem foi que Deus me chamou para ser? Uma filha amada, preciosa, mais valiosa do que qualquer rubi. Então, eu preciso buscar ajuda, eu vou buscar ajuda, eu vou caminhar e eu vou conseguir sair desse lugar que eu estou, para que a minha história sirva de antídoto de cura para várias outras mulheres. Olha que maravilha, quem sabe seja até um exemplo para poder ajudar outras mulheres à sua volta a não entrar nesse processo ou sair. Muito obrigada por essa Exatamente. oportunidade de ter vindo aqui, colocar esse teu recado muito bacana.
Eu que agradeço, Rosane, muito obrigada pelo convite, gratidão. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é @juliemenes.mentora. É um prazer poder estar aqui. Contem sempre comigo e vamos, mulheres, vamos nos conhecer cada vez mais, vamos compreender que nós somos chamadas para algo muito especial e nós somos valiosas. Reconheça cada dia mais o seu valor. Olhe para você com olhos de amor. Olhe para você e fala assim: meu Deus, como eu sou linda, como eu sou preciosa, como eu sou valiosa. E eu sei que isso precisa começar de mim. Isso precisa começar de você, porque quando você começa a se olhar diferente, você começa a conseguir a dar novos passos e tomar decisões diferentes. E pode ter certeza que vai dar certo. Um dia vocês me contam a sua história. Maravilha, maravilha mesmo. Obrigada.